Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos dando início então a mais uma semana, né? Acabamos a semana da criança, já descansamos um pouco, agora vamos trabalhar. Peguem o livro de português, lápis, borracha e vamos trabalhar com bastante empolgação, com bastante vontade. Esta semana estamos vendo da página 183 a 190. Vamos lá então? Outras linguagens, cenas de filmes de suspense. Quem aqui já assistiu aquela A Casa do Monstro ou Os Fantasmas de Scrooge? Hein? São cenas que nos fazem ficar com medo ou apreensivos, não é mesmo? São cenas de suspense. Esses são filmes infantis, apenas para pensarmos, né? Então vamos lá? Observe nas duas imagens o fundo escuro que dá a ideia de um ambiente de pouca luz. Qual é a provável razão para esse tipo de fundo ser usado nessas imagens? Qual é a razão? Para aumentar a sensação de suspense, medo, de algo inesperado, desconhecido. Que detalhe da cena 1 mostra que ela retrata um momento de tensão e medo? A expressão de pavor, susto, desespero no rosto do menino. E na cena 2, o que cria a sensação de algo misterioso? A vela ter rosto, né? E braços, o personagem desconhecido de costas, o ambiente escuro, aquele ambiente não muito definido, ele nos gera um suspense. Tecendo os saberes, quando imaginação e realidade se encontram. Às vezes, por não conhecer as explicações científicas sobre alguns fenômenos, as pessoas podem ter medo de coisas que são naturais. Onde você mora, existem pântanos e cemitérios? Ui, que arrepios! Muitas pessoas já relataram ter visto chamas que pareciam fantasmas surgirem nesses locais. E ainda dizem que essas coisas corriam atrás de quem estivesse por perto. Pois bem, veja o que a ciência descobriu. Então vamos lá. O que é fogo-fato? É um impressionante fenômeno que costuma ocorrer em cemitérios ou pântanos. De tempos em tempos surgem misteriosas chamas azuladas que aparecem por alguns segundos na superfície e logo depois somem, sem deixar vestígios. Hoje, os cientistas sabem que esse fogo esquisito está ligado à decomposição dos corpos de seres vivos. Nesse processo, as bactérias que metabolizam a matéria orgânica produzem gases que entram em combustão espontânea. Em contato com o ar, ocorre uma pequena explosão e a chama azulada vem acompanhada de um estrondo que assusta quem está por perto, afirma o químico Luiz Henrique Ferreira, da Universidade Federal de São Carlos. Combustão é a ação de queimar. E por que esse fogo que queima em poucos segundos, por causa do contato com o ar, seria capaz de correr atrás de algumas pessoas, como muitos já relataram? Para quem está perto do fenômeno, a reação instintiva é correr. O problema é que esse movimento causa um deslocamento brusco do ar, puxando a chama e dando a impressão de que ela tenta perseguir a vítima, como se fosse um fantasma, uma alma penada, ou o boitatá, os índios brasileiros, né? E isso dá um medo, não é mesmo? Mas a ciência explica.
Vocês já sentiram medo de alguma coisa por não conhecerem a explicação científica? Ou já ouviram falar desse tipo de medo? Pois bem, escrevam aí então. 2. Vamos pensar um pouquinho. É importante, será, termos esse conhecimento científico na nossa vida? Sim, né? Com certeza. Muitos dos medos desaparecem quando conhecemos, sabemos o porquê de alguns fatos científicos. Ai, que frio! Ai, que medo! Prepare a leitura do poema a seguir com bastante expressividade para provocar a sensação de suspense. Esse poema eu quero que vocês peçam para alguém gravar vocês lendo, mas lendo com bastante entonação, suspense e depois mandar para mim. Vamos lá? Vou ler. Horrores. Eu percorri uma estranha região. Ao meu redor, horrores torvos. No ar, pairavam rostos. A noite era tão negra quanto a asa de um corvo. Vi um monstro que avançava velozmente, cara de um verde venenoso, só se alimentava com carne de gente. Aquele monstro cor de lodo. Sem poder falar, fiquei paralisado e me senti tão indisposto que caí ao chão, enquanto o olhar malvado do monstro me fitava o rosto. E em meio aos meus surdos gemidos de dor, aos meus fundos gritos de apelo, ouvi uma voz: acorde, meu senhor, deve estar tendo um pesadelo. E você, já acordou suando de frio depois de um pesadelo? Conte-me. Nesta unidade, você leu 2 textos que têm o mesmo propósito: o conto Caio e o poema Horrores, esse acima. Em sua opinião, qual deles conseguiu atingir melhor o objetivo de criar uma atmosfera de suspense e de tensão? Qual deles te deu mais medo? Hein? Agora leia a explicação científica para o fato de o personagem do poema Horrores ter suado frio depois de ter um pesadelo. Por que suamos frio quando sentimos medo? O suor frio é apenas uma das reações do nosso organismo diante de uma situação de estresse ou ameaça. Em consequência do medo, o nosso corpo sofre uma revolução. De maneira resumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais sangue. E com muita adrenalina, substância que prepara o corpo para grandes esforços, para os músculos a fim de que eles funcionem melhor. Enquanto isso, por conta do excesso de sangue direcionado aos músculos, os órgãos do abdômen e a pele passam a receber menos sangue, e é essa a razão pela qual a gente sente a sensação de frio na barriga. A pele gelada pelo suor e começa a tremer. Esse é um texto de divulgação científica. Ele está na revista Ciência Hoje para as Crianças. Vocês se lembram de alguma situação com que sentiram frio na barriga, a pele gelada e tremores de medo? Já sentiu, com certeza. Escreva aqui sobre esse momento. Vamos estar estudando agora uma parte muito importante sobre a pontuação. Já falamos tanto, né? A pontuação correta num texto. Ela nos promove a leitura correta, o entendimento daquele texto. E quando temos a pontuação correta, a entonação da nossa voz também tem que ser de acordo com aquele sinal de pontuação.
Imagine que você é um contador de histórias e quer deixar sua plateia em suspense. Como você leria em voz alta estes trechos do conto Caio? O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio. A voz repetia. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Caí, mas caí logo, que eu não aguento mais essa história. Leia em silêncio os trechos, pense em como você gostaria de fazer a leitura e pratique. Depois aguarde sua vez para ler em voz alta para quem estiver na sua casa, não é mesmo? Leia a história em quadrinhos. Na página 187 e 188, temos uma história em quadrinho com a turma da Mônica, não é mesmo? Aonde? Vamos lá? Cascão, eu estou procurando você há um tempão. Vamos ver quem chega àquelas árvores primeiro? E o Cascão, então, é pra já. Tchau, Marina. Cheguei. Ah, o frio ajudou. Ei, Cascão, quer me ajudar a pular corda? Dá até ânimo pular nesse friozinho. Oh. Agora é sua vez. Ô, Cascão, se esqueceu do nosso jogo de hoje à tarde? Pega, é sua. Só não entendo uma coisa, por que é que a turma vive me convidando para brincar mais no inverno do que no verão? E aí o Cebolinha, olha o pensamento do Cebolinha, e ele ainda pergunta, por que será, turminha? Ah, observe as expressões de Cascão. Como ele se sente ao ser chamado para brincar? O Cascão fica muito contente, né? Quem não gosta? Bi, por que Cascão quase não é chamado para brincar no verão? Porque ele não costuma tomar banho. Então, no verão, isso pode causar o quê? Um mau odor, um mau cheiro, o que afasta as pessoas. Nessa história, há 4 personagens que aparecem falando. Se você conseguir aí na sua casa juntar 4 pessoas, tente demonstrar essa historinha, senão você mesmo mudando a entonação das vozes. Para fazer a leitura em voz alta de maneira bem expressiva, bastou repetir apenas o que estava escrito ou você teve que acrescentar algo? Você teve que mudar a entonação da voz? Como foi? Qual é o sinal de pontuação que está presente em todas as falas? O ponto de exclamação. Esse sinal tem o mesmo sentido em todas as falas? Não. Observe os sentidos que o ponto de exclamação assume nas falas dos personagens. Coloque o número correspondente a cada fala. Na número 1, chamar, né? O chamamento. Na 2, alegria, carinho. Na 3, uma dúvida. Na 4, muito entusiasmo, muita alegria. E na 5, uma ordem. Os sinais de pontuação ajudam a indicar na escrita alguns recursos que empregamos na língua falada, intenções, sentimentos, pausas e entonações. Observe nos quadros a seguir alguns dos sinais de pontuação. Então, nós temos o ponto final, o ponto de exclamação, ponto de interrogação, a vírgula, 2 pontos, reticências, travessão, aspas. Agora é com você. Nessa tira, as falas estão sem sinal de pontuação no final das frases. Vamos ler e colocar? Então vamos lá. Cocorococó.
ponto de exclamação. Hoje eu cantei o primeiro coda mais forte e prolonguei um pouco o último. Exclamação novamente. Que talento! Olha o ponto de exclamação, coloquem aí. Gostaram? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Que talento para ser chato! E o ponto de exclamação novamente. Pontue as falas com a intenção que elas podem expressar. Já pontuamos. Você conseguiu entender o que acontece na história sem a pontuação? Não, né? É difícil. E depois que pontuou? Depois de que pontuou, fica mais fácil para interpretarmos aonde é uma pergunta, aonde é uma afirmação, aonde é uma exclamação, né? Vamos lá? Reler o trecho. Caiu outro osso e Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim, queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu, o Caio? Olha a pergunta. Para que foram empregadas as aspas nesse trecho? Olha o sinal de aspas. Por que será? As aspas foram empregadas para introduzir uma fala. Foi copiado do texto original, sim, e para mostrar o que a assombração poderia ter pensado. Entenderam? Muito bem. Pessoal, deixo aqui o meu abraço virtual com muito carinho para você. Não esqueça de me enviar sua leitura da página 185 e assistir ao outro vídeo que irei colocar sobre os sinais de pontuação. Assistam com carinho, devagar, num local tranquilo. Deixem o livro bem completinho, tá? Isso vai fazer com que vocês entendam melhor essa tarefa e as próximas, ok? Beijos, pessoal, até a próxima!